Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Vamos falar mais um importante tema aí relacionado à restauração. São três os princípios básicos de restauração: a restauração da dieta, a restauração do sábado, você que já assistiu, e agora a restauração do casamento. Vamos orar para que possamos ter sabedoria dos céus. Nosso Pai, nos dá o teu Santo Espírito em nome de Jesus e um coração humilde e dócil. Amém. Muito bem, queridos. Você sabia que no Antigo Testamento, isso está em Deuteronômio, capítulo 22, isso mesmo, a partir do verso 13 de Deuteronômio 22, versos 13 a 29, você sabia que se na noite de núpcias, né, eles haviam se casado, né, esse casal, e na noite de núpcias, né, na lua de mel, o rapaz descobrisse agora, né, o noivo ali, que a sua noiva não era virgem. Né? Então o que acontece? Ele pegava o lençol, né, da cama da noite de núpcias e apresentava aos anciãos da cidade, e essa moça era apedrejada porque ela tinha feito loucura em Israel. Normalmente, antes de se consumar um casamento, havia um compromisso onde a moça ficava desposada. Era como se fosse um noivado, e a moça desposada ela já estava comprometida com esse rapaz, e ela precisava ser fiel a ele, e ela não podia se entregar a outro. E se na noite de núpcias ele descobrisse que ela não era mais virgem, então ele mostrava as provas e ela era apedrejada. Isso está em Deuteronômio capítulo 22, dos versos 13 a 29. Não sei se você sabia disso. Então esse casamento, claro, era totalmente anulado, né? E ainda existe nas leis, hoje em dia, apesar do mundo tão complicado onde nós vivemos, ainda existe essa lei de que se a moça disse que era virgem e realmente não for, o rapaz pode anular o casamento. Você sabia disso? Ainda existe essa lei. Agora é interessante, uma pessoa desposada era uma situação de uma pessoa casada, mas o compromisso era o mesmo. Deuteronômio 22 e no verso 22 fala da mulher casada que adultera, não é, que ela seria punida, e também fala da mulher desposada, que ela já estava comprometida, porém eles não viviam ainda como marido e mulher. E essa situação também nós encontramos no Novo Testamento, em Mateus 1 e 18, fala que Maria estava desposada com José. Eles ainda não dormiam juntos, mas ela estava prometida a ele. Por que eu abordei esse assunto antes de falar do assunto do casamento? Se você não entender o Velho Testamento, fica difícil entender o Novo. Jesus disse examinar as Escrituras num tempo que não havia o Novo Testamento. Então observem, em Mateus 19:9, Jesus disse que quem repudiasse a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, na Bíblia corrigida, aparece, e no original a palavra porneia, que quer dizer prostituição, e agora na maioria das traduções aparece relações sexuais ilícitas. Mas veja bem, se você acreditar que ali está falando daquele caso de Deuteronômio 22, onde o noivo descobria que a sua noiva não era virgem, e esse casamento era anulado, se você fazer essa colocação para Mateus 19:9, ela fica mais coerente. Eu vou mostrar por que ela fica mais coerente. É que em Lucas 16, e no verso 18, diz que se um homem deixar sua mulher e casar com outra, ele adultera. Mas eu pergunto, e o que tem essa mulher repudiada, essa mulher que foi deixada, o que tem a ver com a história? Jesus diz que quem casar com a mulher repudiada pelo marido, a parte inocente, que também comete adultério. Então isso seria uma contradição se Mateus 19:9 se trata de adultério, não é? No caso de adultério pode haver a dissolução e o novo casamento, pode haver o divórcio. Então está havendo uma contradição entre Mateus 19:9 e Lucas 16:18. Mas se você colocar sob o ponto de vista seguinte, ali em Mateus 19:9 está falando de prostituição, não é? Se o rapaz descobre que a moça não é virgem, então o casamento é anulado, não é? Porque ela foi infiel ao voto matrimonial. Ali se trata de infidelidade do voto e não infidelidade do matrimônio, né? Do casamento matrimonial, mas do voto. O voto seria quando ela estava desposada, comprometida,
e se entregava a outra pessoa antes, né, de se casar com o noivo ao qual ela havia se comprometido. E isso nós encontramos na Bíblia, né? Nós encontramos essa realidade. Então, dá para acreditar assim. Agora, por que eu estou tocando nesse assunto? Quando você parte para o casamento dentro do plano de Deus, queridos, você vai notar que não existe um segundo casamento dentro do plano de Deus. Nós vamos falar da permissão, sim, né, a dureza de coração, e vamos falar em detalhes para você sobre a permissão no tempo de Moisés. Mas observem, quando o assunto é casamento mesmo, no plano de Deus, Romanos capítulo 7 fala que o casamento ele é um só. Não é a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, só depois que o marido morrer que ela está livre para casar-se com outro. Em 1 Coríntios 7 também é muito claro, Paulo chega a falar detalhes que se a pessoa separar, que fique sem casar. E ele aconselha também, inclusive, as pessoas, os solteiros, a nem se casarem, a sequer se casarem, não é? Então, isso é apresentado ali pelos próprios discípulos em Mateus 19, né, e no verso 10, os discípulos eles chegaram à conclusão sobre o casamento que era tão complexo que não convinha casar. E Jesus ele falou de 3 classes de pessoas solteiras que decidiram não se casar, que decidiram ser eunucos, não é? Então, uns desde o ventre, como João Batista, Jesus, por exemplo, uns que foram castrados pelos homens, que eram os que cuidavam nos palácios dos reis, né, que eram castrados, eunucos do rei, e também fala de outra classe de pessoas que decidiram serem eunucas, nunca se casaram, eram solteiras, por causa do reino dos céus. Mas Jesus fala que nem todos podem receber essa palavra. No vídeo divórcio eu me equivoquei em relação a esses eunucos. Esses eunucos não se tratam de pessoas que já foram casadas, mas de pessoas que nunca se casaram e resolveram se tornar eunucas. A coerência disso nós vemos pelo fato de que os discípulos falaram que não convém casar, se essa é a condição do homem em relação à mulher. Então, falando de pessoas que não se casaram, Jesus falou de 3 classes de eunuco. Então, eu quero remover o equívoco do vídeo divórcio. Mas agora, já que nós falamos aí claramente que o casamento é um só, e a Bíblia ela deixa isso muito claro, e também que Mateus 19,9 não está falando de adultério. Jesus, quando falou, se um homem deixar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no original não aparece a palavra adultério, mas a palavra prostituição. E se você for analisar na Bíblia, existe diferenças, né? Eu vou citar aqui para você, existe diferença entre prostituição e adultério. Osés capítulo 4, versos 13 e 14, fala de uma situação onde as filhas prostituíam e as noras adulteravam. E na Bíblia ela faz uma diferença. Adultério se refere a pessoas casadas e prostituição a pessoas solteiras, a menos que seja a profissional, né? A prostituta profissional, ela está em prostituição, claro. Mas na classificação entre solteiros e casados, existe diferença da palavra aí utilizada. Prostituição para solteiros e adultério para casados. Em Mateus 19,9, Jesus, ele não, no original você não acha Jesus falando adultério, mas sim prostituição ou relações sexuais ilícitas. E isso está em harmonia com Deuteronômio, capítulo 22, onde a moça que dizia ser virgem e agora na noite de núpcia o noivo descobria que não, ele poderia anular esse casamento. Muito bem. Agora, entrando a respeito do divórcio, quando Jesus fala em Mateus 19 que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres por causa da dureza de coração, quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Jesus não estava transferindo a culpa para Moisés, não, em hipótese alguma. Se houve um tempo em que Deus guiou seu povo de maneira perfeita, foi no tempo de Moisés. Sim, antes de escolher os 70 anciãos para o ajudarem, ali havia uma verdadeira teocracia. Moisés não fazia absolutamente nada sem que Deus o autorizasse, sem que Deus o indicasse. Então, quando Jesus fala Moisés os permitiu, Jesus não está colocando a culpa em Moisés.
Jesus está falando que Moisés fez essa concessão orientado por Deus para que houvesse o divórcio por causa da dureza de coração. Sim. Aí eu pergunto para você hoje, nos nossos dias existe a dureza de coração, queridos? Existe a dureza de coração? Então, onde uma igreja, sabendo que no plano de Deus o casamento é um só, aonde que uma igreja pode permitir o divórcio e um novo casamento? Bom, da mesma forma que no tempo de Moisés, por causa da dureza de coração, permitiu o divórcio e um novo casamento. E isso está previsto, essa autoridade da igreja, em Mateus 16 e no verso 19. Jesus ele disse o seguinte para a igreja: eu dou a vocês as chaves do reino dos céus. Você sabe quais são essas chaves? Essa chave do reino dos céus é a palavra de Deus. Deus deu a palavra à sua igreja e ele disse assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Isso não está falando de ligar pessoas pelo batismo, é equívoco. Isso está falando das doutrinas que a igreja vai estabelecer. As doutrinas as quais se tornam provas de comunhão. Como assim? Para se tornar membro dessa igreja, precisa cumprir certas doutrinas. E essas doutrinas são estabelecidas pela igreja, pelo ministério da igreja. E as chaves do reino é a palavra de Deus. E a igreja agora vai fazer ligação, ela vai ligar ou desligar. Ela vai estabelecer doutrinas. Em Atos 16, os discípulos se reuniram para fazer justamente isso, estabelecer o que seria a prova de comunhão. E eles decidiram que não ia impor aos gentios a circuncisão, não é? Então, a igreja ela tem esse poder, essa autoridade. E foi isso que Moisés fez, né? Naquele tempo ele viu que a dureza de coração era grande. Então ele, orientado por Deus, houve uma permissão para o divórcio. Isso parece uma confusão para você, mas não é uma confusão, queridos, é muito claro. O plano de Deus, ele fica claro, cristalino, o casamento é um só. E não existe mais outra brecha para um segundo casamento no plano de Deus. Agora, quando há a dureza de coração, então vem a permissão. O divórcio ele entra como permissão e está fora do plano. Permissão plano é uma coisa, permissão é outra. A mesma coisa alimentação vegetariana. No plano de Deus não se podia matar animais para comer, mas Deus mesmo é que deu, depois do dilúvio, a carne para os homens na permissão. Então, queridos, no regime de permissão é que há o divórcio se a igreja, não é, na qualidade de corpo organizado, sua delegação, decidirem que há uma necessidade de se fazer isso, não é? Então, há permissão. E quero dizer para vocês que as igrejas mais reformadoras, as mais rígidas, que dizem que seguem o plano de Deus, infelizmente, eu já andei em muitas dessas igrejas, e eles têm muitos mandamentos de homens, isso mesmo. Eles acham que tem que tomar essas decisões porque é melhor para os membros, e eles têm mandamentos de homens nessas igrejas mais rígidas dentro do plano de Deus, e que também não vivem totalmente no plano de Deus, porque moram nas cidades. E eles agora querem impor a outras pessoas que vivam totalmente no plano, naquilo que eles seguem, mas eles também têm mandamentos de homens em suas doutrinas, onde eles se reúnem e estabelecem. E veja bem, a igreja ela tem essa autoridade de dirimir questões, de tomar decisões conforme a necessidade das pessoas, fazer uma adaptação, porque o divórcio ele é uma bênção onde no primeiro casamento a pessoa sofreu abusos, por exemplo, como eu falei no vídeo divórcio, não é? Embora eu cometi alguns equívocos a respeito dos eunucos, os eunucos não são pessoas que já foram casadas, mas pessoas que nunca casaram. Esses são aqueles eunucos de Mateus 19, versos 11 e 12, mas, e é claro, dentro da palavra de Deus, o plano de Deus, o casamento é um só, não tem outro, não existe outra brecha. Se Mateus 19, 9 fala de prostituição e não de adultério, então, mas da mesma forma a Bíblia fala que por causa de dureza de coração, Deus, através de Moisés, permitiu o divórcio, queridos. E se uma igreja hoje permitiu o divórcio por causa da dureza de coração, está seguindo o exemplo de Moisés. E como fica a restauração? Quero dizer para você como é que fica a restauração, queridos. O justo ele não procura brechas para pecar, mas também ele usa de sabedoria e da palavra de Deus, se ele tiver apoio nela. A mesma coisa que Moisés fez. Mas a respeito do casamento, todos na realidade, para entrar no céu,
não vai haver mais casamentos. Em 1 Coríntios 7, 29 e 30 fala que antes da volta de Jesus haverá um tempo em que os casados vão viver como se não fossem casados. 1 Coríntios 7, 29 e 30. Antes da volta de Jesus, esse mundo vai entrar num caos tal, queridos, que o casamento vai deixar de existir. Para quem casou uma única vez, para quem está casado segunda vez. Então, quando Jesus voltar, todos estarão vivendo como irmãos. Então o casamento ele não será mais praticado, né? O matrimônio não será praticado, os casais vão viver como se não fossem. Muito bem, queridos, então esse vídeo fala a respeito da restauração do casamento. E você que achou que eu diminuí a força do assunto quando eu falo da permissão de divórcio, quero falar para você, então assista o vídeo Divórcio, que apesar de alguns equívocos, mas também ele deixa claro que se a pessoa seguir ao pé da letra que o casamento é um só, ela pode cometer também muitos erros. E daí entra a permissão de Moisés, que Deus estava com ele naquela permissão por causa de dureza de coração. Mas cada igreja deve tomar as decisões acertadas, porque Deus deu para a sua igreja as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. A igreja tem autoridade de saber o que é melhor em relação às suas doutrinas de regime de prova de comunhão, né? Para que uma pessoa entre nela, tem determinadas doutrinas a seguir, e as igrejas devem ter sabedorias quanto a essas doutrinas, principalmente, é claro, observando esse livro sagrado. Muito bem, queridos, esse foi o assunto, a restauração do casamento. Eu espero que fique claro para você. Dentro do plano de Deus é um só. Fora disso é permissão e deve haver consenso do ministério. Um abraço para você, fica com Deus.